Carlos era um jovem de 27 anos, trabalhador, responsável, só que o Carlos sempre dizia a mesma coisa: eu paro quando eu quiser. Era quase automático, toda vez que alguém falava sobre cigarro, ele repetia essa frase. Mas aí chegou o dia em que ele realmente tentou parar. No primeiro dia, parecia tudo tranquilo. No segundo, ele começou a ficar irritado com qualquer coisa. E no terceiro, a ansiedade veio forte. A mente acelerada, um corpo inquieto e um vazio estranho. E foi nesse momento que Carlos percebeu uma coisa assustadora. Talvez ele não fumasse porque queria. Talvez ele fumasse porque ele precisava sobreviver emocionalmente. Porque o cigarro não vicia só o corpo. Ele se infiltra nos hábitos, nas emoções, na rotina, na identidade. Mas afinal, por que é tão difícil largar o cigarro? Eu sou o GG e esse é o canal Jovem Psicólogo. Se você é novo por aqui, eu já vou pedir para você se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo como este aqui. Toda semana tem conteúdo de neuropsicologia, de filosofia e reflexões sobre a vida. E já vou pedindo para você deixar aquele like, porque esse like vai mostrar esse vídeo para mais e mais pessoas no YouTube. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. O cigarro não é só nicotina. Quando a maioria das pessoas pensa em cigarro, imagina só a nicotina em si. Mas o problema é muito mais profundo do que isso. O cigarro não é apenas uma substância, ele vira ritual. Tem gente que fuma depois do almoço, outros fumam quando brigam, quando ficam ansiosas, quando estão sozinhas ou até quando querem fugir da realidade por 5 minutos. E o cérebro aprende muito rápido. Ele começa a associar o cigarro com alívio. É como se a mente criasse uma conexão automática. Se eu estou mal, eu preciso fumar. E na psicologia isso tem relação com condicionamento e reforço negativo. Traduzindo de forma simples, o cérebro percebe que o desconforto diminui depois do cigarro. Então passa a repetir esse comportamento. Só que existe um detalhe perigoso aqui. Com o tempo, o cigarro deixa de gerar prazer. A pessoa não fuma mais para se sentir bem, ela fuma para parar de sentir um mal. E isso muda tudo. Muita gente não percebe, mas o cigarro vira um botão emocional. E agora vamos para a armadilha da ansiedade. Agora vem a parte mais cruel do vício. Muita gente acredita que o cigarro acalma a ansiedade, mas não é bem por esse lado. Na verdade, ele aumenta a ansiedade. Funciona assim: a ansiedade aumenta, a pessoa fuma. O cérebro sente um alívio temporário, então ele aprende: fumar resolve. Só que esse alívio dura pouco, porque logo depois o corpo entra em abstinência de novo. Aí vem irritação, agitação, vazio, ansiedade, entre outras consequências que o cigarro traz. Ou seja, o cigarro cria o problema e depois vende a sensação de solução. Isso vira um ciclo, que chamamos de ciclo de dopamina, e que talvez seja uma das maiores armadilhas do tabagismo. Então veja bem, o cigarro não cura a ansiedade. Ele apenas interrompe a abstinência que ele mesmo criou. No caso, a dopamina que ele libera no cérebro é tão, mas tão forte. Digamos que a dopamina é um neurotransmissor do prazer. E depois eu vou fazer um vídeo explicando melhor como a dopamina funciona no nosso corpo. A dopamina é liberada aos poucos quando realizamos alguma atividade prazerosa, como caminhar, ou aprender uma receita nova, aprender uma música nova, enfim. Só que quando você fuma um cigarro, a dopamina vai lá em cima. Então toda aquela outra atividade prazerosa acaba não tendo tanto prazer e alívio como fumar um cigarro, por exemplo. Isso acaba entrando no ciclo de dopamina e no sistema de recompensa, mas eu vou explicar melhor em outro vídeo. Pois bem, mas além da ansiedade que o cigarro traz, nós temos algo muito importante também. Aí surge a crítica social. E existe uma coisa que quase ninguém fala. Durante décadas, o cigarro foi vendido como símbolo de liberdade. Os filmes mostravam pessoas elegantes fumando, os comerciais associavam o cigarro à rebeldia, à masculinidade, à independência, ao charme. Era quase como se fumar transformasse uma pessoa numa versão mais interessante dela mesma. Inclusive, eu pensava que com toda essa propaganda contra o cigarro hoje em dia, que a gente vê estampado ali nos maços de cigarro, fosse diminuir o uso de cigarro pelos adolescentes, mas muito pelo contrário. Eu diria que essa sensação de ser uma versão mais interessante de si mesmo acabou passando para a geração atual. Inclusive, é aquele negócio: se eu fumo, eu posso ser legal e participar de tal grupo que fuma também. Isso tem um impacto psicológico gigantesco, porque seres humanos querem pertencer, eles querem aceitação, eles querem identidade, principalmente os adolescentes. Então, muita gente começou a fumar não pelo sabor em si, porque convenhamos que o sabor de cigarro é horrível, mas pela imagem e pelo status que isso causa. Para parecer adulta, forte, maneira, bacana, enfim. Interessante, talvez. E sem perceber, o cigarro vem ocupando espaços emocionais na nossa vida. Daí temos o cigarro como identidade. Tem pessoas que simplesmente não sabem o que são sem um cigarro. E isso parece exagero, mas não é. O cigarro acompanha o café,
O intervalo do trabalho, aquela conversa no bar com os amigos, o momento de estresse, a solidão e a madrugada. Ele vira uma companhia inevitável. Algumas pessoas crescem vendo os pais fumarem, outras começaram por socializar, como eu falei anteriormente, outras usavam o cigarro como fuga emocional, e aos poucos o cérebro constrói crenças silenciosas sobre isso, como eu preciso disso para relaxar, ou preciso disso para certa coisa funcionar na minha vida, preciso disso para lidar com a vida. Eu tenho certeza que você já viu alguma pessoa que está ali no momento de estresse do trabalho, ela fala assim, nossa, deixa eu dar uma saidinha aqui rapidinho para tomar um ar, no caso ela vai acender o cigarro. E na psicologia isso conversa muito, mas muito com as crenças nucleares da pessoa, que são aquelas crenças que estão mais enraizadas na nossa mente. Crenças profundas que moldam o comportamento automático. E quanto mais tempo passa, é mais difícil imaginar a vida sem aquilo. Daí você deve estar se perguntando agora, mas GG, por que só a vontade não basta? Eu te digo, talvez uma das coisas mais injustas sobre o vício é a sensação de culpa. Tem gente que sente vergonha por não conseguir parar. Como se fosse falta de caráter, fraqueza ou falta de disciplina, sabe? Mas o cérebro humano é muito mais complexo do que isso. Não é uma questão moral em si, mas uma questão fisiológica. Existe química, existe um hábito, emoção, repetição. E a nicotina ela altera completamente o circuito de recompensa do cérebro. Ela mexe com a dopamina, com o prazer e com a expectativa. E além disso, existem os gatilhos emocionais. Às vezes a pessoa nem está pensando em fumar um cigarro, sabe? Está ali trabalhando tranquilo. Quando de repente vem aquele silêncio mental que acontece por alguns minutos. Aquela breve reflexão que a pessoa para durante o dia para pensar nos problemas, talvez. Às vezes a pessoa nem quer o cigarro. Ela quer um silêncio mental que vem por alguns minutos. Ela quer uma pausa para a própria mente. E isso torna tudo mais profundo do que é simplesmente só parar. Mas enfim, com tantos problemas, será que tem algum meio de parar, algum caminho que possa trilhar? E a boa notícia é, tem. Mas não é tão fácil assim. Afinal, o que realmente ajuda a parar de fumar? Talvez essa aqui seja a parte mais importante do vídeo. Mas eu quero que você entenda, parar de fumar não é só abandonar a nicotina. Muitas vezes é aprender novas formas de existir emocionalmente. Freud dizia que as pessoas que fumam são pessoas que tiveram problemas na fase oral da sua vida. Ou seja, problemas na infância, principalmente na amamentação. Mas eu não vou entrar em detalhes sobre Freud nesse vídeo. Parar de fumar não é apenas sobre abandonar a nicotina, mas muitas vezes é aprender novas formas de existir emocionalmente. Porque quando alguém larga o cigarro, ele perde um ritual, uma válvula de escape, uma anestesia emocional talvez, e por isso entender os gatilhos é tão importante. Perceber quando a vontade aparece, quais emoções ativam o impulso e quais ambientes reforçam o hábito. E principalmente, parar de se tratar como um fracasso. Lembre-se, o vício, como todo e qualquer tipo de vício, não é uma causa moral em si. Você não é uma pessoa pior do que outra por fumar, por ser viciado em qualquer outro tipo de coisa. Mas é uma questão fisiológica. Ou seja, você tem que tratar a questão fisiológica, comportamental. E além do mais, não é algo linear de se fazer. Muita gente tenta parar várias vezes antes de conseguir. E isso não significa incapacidade. Significa apenas que o cérebro está lutando contra um padrão construído durante anos e anos. E uma coisa muito importante aqui nesse vídeo. Faça terapia. Procure um psicólogo. Terapia ajuda, rede de apoio ajuda, mudança de rotina ajuda e pequenas vitórias também ajudam. E por isso eu vou deixar aqui no link desse vídeo o meu e-book Desbloqueie Sua Mente. Neste e-book eu mostro o passo a passo de como parar com os vícios e recuperar o foco e produtividade na sua vida. Eu espero muito ter ajudado você de alguma forma com este conteúdo aqui. E compartilhe para quem precisa escutar isso. E lembrando, talvez o cigarro nunca tenha sido só sobre nicotina. Talvez ele tenha sido companhia, fuga, pausa, anestesia, sobrevivência emocional. E talvez seja exatamente por isso que parar dói tanto. Porque algumas pessoas não estão tentando largar apenas um cigarro. Estão tentando abandonar uma versão ferida de si mesmo. E no fundo, talvez seja a parte mais humana de todas. E se você gosta de vídeo que explora a psicologia humana profunda e sem clichês, se inscreve no meu canal. E se esse vídeo de alguma forma fez sentido pra você, compartilha com alguém para ajudar a gente a engajar ainda mais. E que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas que precisam dessa informação importante. Às vezes entender o comportamento humano é o primeiro passo para mudar uma pessoa. Eu sou o GG e esse é o canal Jovem Psicólogo. Até breve.